A antecipação de feriados não aumentou a taxa de isolamento social na cidade de São Paulo, de acordo com dados do governo paulista. Mesmo com o recesso de 10 dias, a taxa de isolamento social ficou abaixo de 50%. A média em 9 dias de feriado foi de 44,7%. As informações são do Sistema de Monitoramento Inteligente do governo de São Paulo, que calcula as taxas de adesão ao isolamento na capital e nas demais cidades do estado. Nos 9 dias anteriores, de 17 a 25 de março, a média de isolamento ficou em 44,6%. Com relação a todo o estado, a média de adesão ao isolamento no feriado antecipado ficou em 45,3%. Nos dias do recesso, o dia com a maior taxa de isolamento social foi o dia 28, um sábado, quando a taxa chegou a 50%. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta segunda-feira. Vamos a Brasília conversar com José Maria Trindade. Sua avaliação, Zé, sobre essa medida, o feriado antecipado, que, como vimos aí, não resultou em melhora do índice de isolamento social. Boa noite, Zé. E a semana decolando por aqui. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, já está comprovado de que o povo não aceita mais um confinamento como se fosse gado de uma forma arbitrária e sem saber exatamente onde é que vai dar. Olha, Vitor, às vezes eu tenho a impressão de que nós estamos dentro de uma obra de Gabriel Garcia Marques, como, por exemplo, 100 Anos de Solidão, quando houve uma chuva que demorou 4 anos, 11 meses e 2 dias. E as pessoas acabaram se acostumando. As rotinas acabaram ali junto com as chuvas, daqui a pouco ninguém saía de casa, lodo foi criado em todo lugar, até que o Ponto, um dos personagens, viu entrar pela janela da sala, um peixe, e voando na umidade relativa do ar que estava muito alto, saindo pela porta dos fundos, né? Então nós estamos assim. Muita gente já está criando lodo nos dentes por falta de uso. É isso mesmo, não há racionalidade neste tipo de enfrentamento. O que há é uma insistência muito grande. Eu acho que o isolamento social não tem absolutamente nada a ver com esse trancamento geral, lockdown ou toque de recolher, principalmente definindo horas, porque o vírus não tem hora para atuar, ele não sabe, ele não tem relógio. É preciso que as autoridades digam com sinceridade para o povo: nós não sabemos o que está acontecendo. Esse vírus enganou a todos nós e juntos encontraremos fórmulas para resistir, para sobreviver. Veja bem, eu conheço pessoas que ficaram isoladas em casa e que de repente se viram com vírus. Alguns pioraram, 2 pelo menos pioraram, precisaram ser internados e outros não. Mas para se ter uma ideia de que não há como controlar. O que os governantes fazem é que quando chega um ponto, não há absolutamente o que fazer. E aí se apela exatamente para o lockdown, para o toque de recolher, como quem diz: olha, esta é a única arma que eu posso usar. Só que esta arma está gasta já há mais de um ano. Se estivéssemos seguindo estas diretrizes, nós estaríamos há um ano em casa. Se esse nós é funcionário público, se tem um emprego garantido, tudo bem, não tem problema nenhum. Fica na beira da piscina, pedindo delivery, fazendo as motos rodarem, que as motos estão rodando como nunca, e pronto. Mas quem precisa ganhar o pão de cada dia está sofrendo 2 vezes. Sofrendo com a pandemia, sofrendo com a falta de emprego. O que é preciso é que as autoridades se entendam e busquem exemplos no mundo inteiro e que possam dar um direcionamento que não seja esse trancamento que já está certo que não vai adiantar. Eu falei, o povo já decidiu nada de trancamento. E aí esse debate acaba ficando em nível de juízes, de desembargadores, de Supremo Tribunal Federal, sem uma indicação clara das autoridades, porque eles também não sabem. Bom, queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza, já conosco aqui. Boa noite, Fiuza. Daqui a pouco, Fiuza também, juntando-se aqui à nossa bancada. Antes você, Ana Paula Henkel. Tudo bem por aí, Ana? Boa semana.
Boa noite, Vitor. Boa semana. Boa noite, Zé, Fiuza, nossa audiência maravilhosa. É como o Zé disse, não é, Vitor? As pessoas, elas cansaram. Imagina se todos nós tivéssemos seguido uma ciência que até hoje não foi apresentada, os números desse lockdown aí, 1 ano em casa. O que essas pessoas que costumam chamar, quem questiona o lockdown de negacionista, que virou uma palavra altamente politizada, usada de uma maneira pejorativa, tentando colocar o debate aí num campo apenas político e nada mais que político, primeiro que a ciência até agora não foi mostrada em relação ao lockdown, e segundo, Vitor, que muitas pessoas não ficam em casa porque elas não podem ficar em casa. Elas precisam trabalhar de manhã para garantir a refeição da noite. Nós temos visto aí nas redes sociais, eu recebo centenas de vídeos no Instagram, no Twitter, de pessoas dentro de casa, com as crianças dentro de casa, com a geladeira vazia, pessoas já, Vitor, vendendo os móveis de casa para ter o que colocar na mesa para os seus filhos, vendendo geladeiras, vendendo camas. Há um vídeo aí na internet muito comovente de um pai de família que mostrando a casa vazia e ele dizendo que já tinha vendido tudo e que agora ele queria ajudar exatamente aí a segurar o vírus, queria ajudar na pandemia, já que os governantes falam tanto em lockdown, mas ele relata, Vitor, que ele já está há meses dentro de casa e que sem trabalho ele agora teve que vender os móveis para alimentar a família. Então não adianta a gente continuar insistindo numa tecla onde quem coloca aí a hashtag Fique em Casa, pedindo a sua comida pelo sistema de delivery nos aplicativos, ou faz a sua comida aí na sua cozinha gourmet, você vai para o Instagram, para o Twitter, para as redes sociais e você vê celebridades aí postando Fique em Casa com uma taça de vinho, com uma tábua de queijos, do Leblon, dos bairros chiques, da piscina. Mas, Vitor, essa não é a realidade do Brasil, Vitor. A realidade do Brasil é que a nossa população está morrendo de fome. E aí a gente junta nessa receita macabra, eu acho que a palavra é essa, o negacionismo, agora eu vou voltar com a palavra que eles usam tanto, o negacionismo de não entender que a saúde não vive sem a economia e a economia não vive sem a saúde. E nesse contexto todo aí, agora a gente vai adicionar, e mais tarde ainda vamos falar no programa, agora o cerceamento da liberdade de orar dentro de uma pandemia aí, histórica, dentro de uma quebra de laços econômicos históricos também. E agora, mais dentro dessa equação economia e saúde, agora nós temos também a liberdade fundamental e essencial para muitos, para milhões no mundo inteiro e no Brasil, tirada de fazer a sua oração e de se sentir aí pertencente a um movimento religioso e que para muitas famílias, né, Vitor, é essencial num momento tão difícil para muita gente. Vamos falar mais disso no programa de hoje, mas é óbvio que essa antecipação de feriados não eleva o isolamento, não é porque as pessoas não querem, Vitor, é porque depois de 1 ano as pessoas precisam trabalhar para colocar comida na mesa. Bom, e agora sim, já conosco, já na escuta, o nosso Guilherme Fiuza, direto do Rio de Janeiro. Fiuza, falávamos aqui sobre os resultados do isolamento social aqui em São Paulo. A taxa de isolamento nesse feriadão prolongado não aumentou como gostariam a Prefeitura e o Governo do Estado. Boa noite para você, seja bem-vindo, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, boa noite, Ana Paula Henkel, boa noite, Zé Maria Trindade, boa noite a você. Vitor, o problema desse monitoramento inteligente é que ele não é inteligente, né? Até se você tivesse um monitoramento inteligente, você poderia vir com um quadro, né, com um painel, com um mapa, né? Onde estão as pessoas? Como estamos, então, fazendo a detenção do contágio? Isso não existe. Isso é uma ficção.
esse monitoramento é um monitoramento grosseiro. Ele não é uma medida de segurança sanitária. Onde estão os vulneráveis nesse monitoramento? Eles não têm a menor ideia. Estão isolados aonde? Quem é que está convivendo? Quem é que está circulando? Eles não sabem dizer. Então, assim, a premissa de que um feriadão cria condições melhores para o distanciamento do que o funcionamento da sociedade com os cuidados de distanciamento é uma premissa fictícia, né? Essa ideia, ela não tem, não é respaldo científico, não, ela não tem respaldo nem lógico, né? Vamos antecipar o feriadão e as pessoas vão, por conta da detenção do funcionamento normal da sociedade, as pessoas vão estar mais afastadas. Isso, quem é que disse isso? A capacidade, por exemplo, de você monitorar ao vivo, né? Não esses monitoramentos aí, né, de filme B, de ficção científica, né? Monitoramento real. Você vê, por exemplo, como está o transporte, como está o restaurante, como está uma praça, né? Você tem muito mais condições de monitorar, né? Você tem lugares nos centros muito mais monitoráveis do que no funcionamento normal da sociedade do que num feriadão. As pessoas vão para localidades, podem ir para a periferia, podem ir para praias, etc. Como é que você está detendo o contágio com feriadão? Eu não consegui ler essa resposta, ouvir essa resposta em lugar nenhum. Então, assim, São Paulo é isso, e você vê Rio de Janeiro também, né? O Rio de Janeiro parece que o critério aqui é você ter praia vazia com camburão na orla para mostrar essa imagem na televisão. Essa é a medida sanitária do Rio de Janeiro, né? Porque você tem academia de ginástica aberta, funcionando, o ambiente fechado, cheias, academias cheias, ficaram cheias vários dias, e você proíbe de ir à praia, onde você poderia, como já foi feito pelo prefeito anterior, que era péssimo, segundo o prefeito atual, ele já fez isso. Os agentes lá dele andando pela areia, evitando que as rodas, que pessoas se aglomerassem, até isso já foi feito. Mas não, tranca a praia e coloca a academia para funcionar cheia, para ter aquela imagem na televisão da praia vazia com um camburão passando na frente, só pode ser, né? Então, a gente está diante de medidas que são alegadamente de segurança sanitária, que não trazem nenhuma segurança sanitária, que não trazem nenhuma indicação de bloqueio de contágio, e eles não mostram isso, né? Nós já tivemos, por exemplo, o movimento de escolas abertas em São Paulo, fazendo um trabalho que é quase heróico, que é a sociedade civil, na ausência da racionalidade do poder público, ela vem, como veio, né, como tem vindo o movimento Escolas Abertas, trazendo dados de estudos de pesquisa científica, né, sobre a forma de contágio, sobre os grupos mais atingidos, mais vulneráveis, como funcionar a escola, criaram um protocolo, a sociedade fazendo, porque a sociedade ficou desamparada pelo poder público. Então, o que a gente vê, a gente vai falar aí mais ao longo do programa, é que essas medidas de suposta segurança sanitária contra a Covid não podem mais ficar na mão de prefeitos, não. Infelizmente, é a constatação que a gente faz. É que se a gente estivesse vendo aí uma disputa por medidas corajosas e eficazes e seguras, né, com cidades procurando seguir exemplos de outras que tiveram êxito, mas a gente não está vendo nada disso. Infelizmente, o que a gente está vendo é isso, uma epidemia de trancamentos irracionais, estúpidos, sem resultado algum de detenção da pandemia. Então, eu tenho a impressão, né, como cidadão, né, que como todos estamos aí completamente desamparados pelas autoridades, é que nós precisamos aí de uma instância, de um colegiado. A gente precisa que as autoridades que podem realmente verificar segurança sanitária entrem em ação no país como um todo, né? A gente fala disso mais adiante, porque esse varejo
de medidas espetaculosas de prefeitos, ele não vai dar em nada no enfrentamento à pandemia.